Só continuando, o sistema brasileiro de investigação não é nada simples, aliás, ele é bastante complexo. Em primeiro lugar, porque a Constituição brasileira, lá no artigo 144, ela estabeleceu que a investigação, né, a elucidação dos crimes, a investigação dos crimes, ela é de atribuição da Polícia Judiciária, tá? E aí a Polícia Judiciária, ela varia de uma forma geral. Então, a Polícia Judiciária no âmbito dos estados é a Polícia Civil, no âmbito da União é a Polícia Federal, enfim, até mesmo a Polícia Militar pode ter a atribuição de Polícia Judiciária no âmbito da investigação dos crimes militares da sua que tem ocorrido no seu âmbito, né? Isso é questão que nós vamos falar melhor quando falar sobre competência, né? Qual é a competência da justiça militar em relação aos crimes praticados por militares, por policiais militares, bombeiros, etc. Mas o que importa aqui é vocês entenderem, em primeiro lugar, que a Constituição fez uma previsão de que há a atribuição da Polícia Judiciária na condução da investigação preliminar. Tá? E por conta disso, que aliás, diga-se de passagem, é uma tradição do nosso sistema processual, por conta disso, o nosso Código de Processo Penal, lá já desde 1941, já regulamentava o procedimento, que eu já vou falar sobre ele na próxima aula, o procedimento aplicável a essa forma de investigação conduzida pela polícia, que se chama inquérito policial. O inquérito policial nada mais é do que um instrumento, o procedimento utilizado pela polícia para realizar as suas finalidades institucionais ou a sua principal finalidade institucional, que é a investigação. Tá? Então, a polícia tem a investigação de conduzir, portanto, a investigação preliminar de acordo com a nossa Constituição. Porém, o Ministério Público, há alguns anos, vem questionando a possibilidade de que ele próprio conduza a investigação. Tá? Com base numa interpretação do artigo 129 da Constituição também, que é o dispositivo que trata das atribuições constitucionais do Ministério Público. O Ministério Público, defende uma teoria chamada teoria dos poderes implícitos. O que significa que, como o Ministério Público tem, lá no artigo 1º, como primordial finalidade institucional, exercer a ação penal pública, quer dizer, é privativo e mais ninguém, nenhum outro órgão pode, a partir da Constituição de 88, propor a ação penal pública, e por ser a sua, portanto, finalidade principal, e como ainda no artigo 129, no inciso 8 e no inciso 9, né, o Ministério Público pode, lá pelo inciso 8, fiscalizar, é a atribuição do Ministério Público fiscalizar a atividade investigativa da polícia, podendo determinar a instauração de investigação, podendo determinar a realização de diligência. E pelo 9, o Ministério Público pode praticar qualquer ato que permita, ou que facilite, ou que capacite o Ministério Público para a realização das suas finalidades institucionais. O Ministério Público entende que se ele pode mais, ou seja, se ele pode mandar instaurar inquérito, se ele pode mandar fazer determinados atos de investigação, ele pode menos. Ou seja, se ele pode mandar fazer, ele pode fazer. Então, a teoria dos poderes implícitos, na interpretação do Ministério Público, implica dizer, na visão, repito, do Ministério Público, que o Ministério Público pode conduzir ele mesmo as investigações. Tá? Observem que no julgamento do recurso extraordinário 593-727, o Supremo Tribunal Federal
admitiu em 2014 que o Ministério Público de fato podia, legítima e licitamente, é, realizar a investigação por ele próprio, pelo próprio Ministério Público. Tá? Essa, essa previsão, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, digamos assim, que agasalhou o entendimento da teoria dos poderes implícitos, defendida pelo Ministério Público na interpretação do artigo 129 da Constituição, os incisos 1, 8 e 9, especialmente esses, fez com que fosse apresentado no Congresso Nacional como uma contrapartida política, por setores do Congresso que representavam as polícias, a PEC 37, a famosa proposta de emenda constitucional que lá nas manifestações de 2013, né, aquelas grandes jornadas de junho de 2013, grandes manifestações de junho, foi considerada a PEC da corrupção. É interessante que pouca gente sabe que aquela PEC, que aquela proposta de emenda constitucional, ela nada mais fazia do que tornar o poder da polícia investigar, essa atribuição constitucional, né? Portanto, a PEC 37 fazia com que essa atribuição constitucional investigativa, concedida pelo artigo 144 à polícia, fosse tornada exclusiva, ou seja, ela tornava a atribuição investigativa da polícia exclusiva e não mais apenas uma atribuição. Ao tornar exclusiva, afastava a possibilidade do Ministério Público investigar. E uma campanha muito bem orquestrada, capitaneada pelo Ministério Público, atribuiu a pecha, digamos assim, dessa PEC de PEC da corrupção, não é? Argumentando genericamente que, como a polícia passava a ser a detentora dos poderes exclusivos de investigar, seria uma possibilidade de corrupção, porque, em tese, tanto a corrupção policial não poderia ser controlada como uma investigação realizada pelo Ministério Público, como haveria a possibilidade de que a polícia, por uma determinação política, como eu falei há 2 blocos atrás, por ser, digamos assim, vinculada ao poder executivo, pudesse, digamos assim, ser manipulada nas suas atribuições. Tá? Então, essa campanha muito bem orquestrada deu muito certo. A verdade é que a PEC 37 foi rejeitada, e os poderes do Ministério Público não apenas foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, como foi afastada a possibilidade de que a Constituição fizesse uma delimitação, e por conta de uma delimitação, atribuindo exclusividade investigativa à polícia, afastasse o poder do Ministério Público investigar. Então, assim, consolidou-se o poder do Ministério Público investigar. Eu vou encerrar esse bloco para explicar de que maneira essas questões passaram a ser regulamentadas no próximo bloco.